Sinais do Apocalipse. Como proteger nossa fé nos últimos dias. Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao canal Eu Creio, onde buscamos respostas na Palavra de Deus para os desafios da nossa vida. Hoje, vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e preocupações. Os sinais do Apocalipse. O mundo está em turbulência. Guerras, pestes, fome, desastres naturais. Seriam esses sinais do fim dos tempos? A Bíblia nos alerta que eventos como esses precedem a volta de Cristo. Mas como podemos proteger nossa fé e nos manter firmes em meio ao caos? Nosso mundo está cheio de incertezas, guerras, desastres naturais e crises. Mas o que a Bíblia diz sobre esses acontecimentos? Será que estamos vivendo os últimos dias? E mais importante, como podemos proteger nossa fé em meio a tudo isso? Vamos explorar as Escrituras e refletir juntos sobre esses sinais e o que eles significam para nós, cristãos. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha refletir comigo. Os sinais profetizados no Apocalipse. A Bíblia nos alerta que, antes do retorno de Cristo, a humanidade passará por um grande julgamento. Em Apocalipse 16, encontramos a profecia das 7 taças da ira de Deus, cada uma trazendo consequências devastadoras para o mundo. Essas profecias não são apenas metáforas distantes, mas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Vamos examinar cada um desses sinais e como eles se manifestam hoje. 1. A humanidade será julgada. O Apocalipse nos ensina que chegará o tempo em que Deus julgará a humanidade. Isso significa que nossas ações, como sociedade e indivíduos, terão consequências. Em Apocalipse 20, 12 a 13, está escrito: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O mundo cada vez mais distante de Deus. A imoralidade, a injustiça e a violência estão em alta. Mas a Bíblia nos lembra que Deus é justo e que um dia todos prestaremos contas de nossas ações. Como cristãos, somos chamados a viver em santidade, refletindo o amor e a justiça de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente dele. Hoje, vemos um mundo em colapso moral. A criminalidade aumenta. Os valores familiares são relativizados e há um desprezo crescente pelo que é sagrado. O certo e o errado se confundem e muitos vivem como se Deus não existisse. Isso não é coincidência. Em Mateus 24, 12, Jesus alertou: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento espiritual já está visível no mundo e faz parte do julgamento divino sobre a humanidade. 2. Os mares se tornarão de sangue. O Apocalipse descreve que o mar se tornará como sangue e que a vida marinha perecerá. Isso pode ser interpretado de várias formas, incluindo a destruição ambiental que vemos hoje. Em Apocalipse 16:3, lemos sobre a segunda taça da ira de Deus. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Os oceanos estão sendo envenenados por poluição, derramamentos de petróleo, lixo e desperdício industrial. Em várias partes do mundo, animais marinhos aparecem mortos em quantidades alarmantes. A pesca predatória e a destruição dos corais são sinais de que a natureza está sofrendo as consequências da ação humana.
Será esse um prenúncio do que está por vir? A Bíblia nos alerta que a criação geme sob os efeitos do pecado. Romanos 8:22. Como cristãos, somos chamados a ser mordomos da criação, cuidando do planeta que Deus nos confiou. A terceira taça, descrita em Apocalipse 16:2, fala sobre feridas dolorosas que surgiriam sobre aqueles que rejeitam a Deus. Podemos relacionar essa profecia com a crescente incidência de doenças misteriosas, pragas e epidemias. Nos últimos anos, vimos pandemias globais que mudaram completamente o mundo. Além disso, doenças como câncer, distúrbios autoimunes e novas variantes de vírus surgem cada vez mais, desafiando a ciência e causando sofrimento em escala global. Muitos cientistas alertam que novas pandemias podem surgir e que o mundo nunca mais será o mesmo. Tudo isso pode ser visto como um cumprimento da profecia. A Bíblia nos ensina que, em meio ao sofrimento, podemos encontrar refúgio em Deus. Em Salmo 91:3 está escrito: "Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Nossa fé não nos isenta das dificuldades, mas nos dá a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. 4. Haverá epidemias. Além das feridas físicas mencionadas no Apocalipse, Jesus profetizou em Lucas 21:11 que haveria grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Nos últimos anos, testemunhamos o surgimento de doenças como ébola, zika e, mais recentemente, a Covid-19. Essas epidemias nos lembram da fragilidade da vida e da importância de confiar em Deus, nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46:1. As epidemias não são apenas biológicas, mas também espirituais. Vivemos em um tempo onde a depressão, a ansiedade e os transtornos emocionais atingem milhões. As pessoas buscam desesperadamente um propósito, mas muitas acabam se afastando ainda mais de Deus. Precisamos estar atentos. A verdadeira cura não está apenas na medicina, mas na fé e na comunhão com Deus. 5. Haverá infertilidade. A profecia bíblica também menciona que a fertilidade da terra e da humanidade será afetada. Atualmente, enfrentamos uma crise global na natalidade. Muitos países têm taxas de fertilidade tão baixas que suas populações estão encolhendo. Em Oséias 9:11 lemos: "Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimentos, nem gestações, nem concepções." Hoje, muitos casais enfrentam dificuldades para ter filhos. A infertilidade é um desafio que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Como cristãos, somos chamados a apoiar aqueles que enfrentam essa luta, oferecendo amor, oração e esperança em Deus, que é o autor da vida. Além disso, vemos uma degradação ambiental que afeta diretamente a produção de alimentos. Secas severas, inundações e mudanças climáticas comprometem a colheita, aumentando o número de pessoas que passam fome no mundo. Isso nos lembra do alerta de Jesus em Mateus 24:7. Haverá fome e terremotos em vários lugares. 6. As 7 taças da ira de Deus. Em Apocalipse 16, encontramos a descrição das 7 taças da ira de Deus. Essas taças representam juízos divinos sobre a terra, incluindo pragas, escuridão e destruição. Esses sinais nos lembram que Deus é soberano e que um dia trará justiça ao mundo. Enquanto isso, somos chamados a viver em santidade, pregando o Evangelho e preparando o caminho para o retorno de Cristo. Em 2 Pedro 3:11-12, lemos: "Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Muitos estudiosos acreditam que estamos presenciando o início desse processo. Os sinais são claros: o aumento da violência, a rebeldia contra Deus, os desastres naturais cada vez mais intensos. O que podemos fazer diante disso? Como proteger nossa fé? Diante de tantas evidências de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, surge a pergunta: como podemos nos proteger espiritualmente? Fortalecer nossa fé. Precisamos nos apegar à palavra de Deus e buscar um relacionamento profundo com Ele. O conhecimento bíblico nos dá discernimento para entender os tempos em que vivemos. Manter uma vida de oração. A oração nos fortalece e nos dá paz em meio ao caos. Jesus nos alertou que devemos vigiar e orar para não sermos pegos de surpresa. Viver em santidade. O mundo está se afastando dos princípios divinos, mas nós devemos permanecer firmes. Não podemos nos conformar com a iniquidade ao nosso redor. Evangelizar e ajudar o próximo, precisamos ser luz em meio às trevas. Compartilhar o amor de Deus, levar esperança às pessoas e fazer a diferença no mundo. Estar preparados para a volta de Cristo. Jesus prometeu voltar, e os sinais mostram que esse dia está próximo. Como ele disse em Mateus 24:44. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Amados, os sinais do Apocalipse são um alerta, mas também um chamado à esperança. Jesus nos prometeu que voltará, e devemos estar preparados para esse dia. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver em santidade, compartilhando o amor de Cristo e pregando o Evangelho a todas as nações. Os sinais estão diante de nós. O mundo está cada vez mais instável, mas aqueles que confiam em Deus não precisam temer. Se nos mantivermos firmes na fé, seremos capazes de enfrentar qualquer dificuldade, pois nossa esperança está em Cristo. Se você ainda não conhece a Jesus, hoje é o dia de entregar sua vida a Ele. Ele é o único que pode nos salvar e nos dar a vida eterna. E se você já é um cristão, não se desanime. Continue firme na fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O fim dos tempos não é uma mensagem de medo, mas um chamado ao arrependimento e à preparação. Que possamos estar prontos para o grande dia do Senhor e encontrar refúgio sob suas asas. Você está preparado? Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Lembre-se, eu creio e você.